Ô, Lu, é porque é o seguinte, a gente já começou a iniciar falando dessa questão do Wallace aí, para não perder até o lance factual, daqui a pouco, obviamente, nós vamos falar do Cruzeiro, que vai ganhar e bem do Red Bull Bragantino. Mas, cara, a impressão que eu tenho, ouvindo os meus colegas que apuraram, a começar pelo Guilherme Souza, que nos trouxe a informação semana passada que aconteceria uma reunião e etc e tal, mas que, acima de tudo, diante das informações, eu creio, cara, que o empresário dele já saiba que não dá mais para ele ficar no Cruzeiro. Que agora não é o Wallace querer ou não, ele não tem outra alternativa. Quer dizer, ele tem, de ficar aí meio que como um fantoche, que eu não acho que é legal para ele. Ficar lá no Cruzeiro, lá, já tava, né? Contra a vontade do clube, já estava. Contra a vontade do clube, contra a vontade da torcida e só pelo contrato. Eu não sei que tipo de negociação ele vai fazer, mas o que fica claro é que depois do ato de indisciplina, somado ao fato de não jogar, de não dar resultado dentro de campo, cara, não tem outra alternativa. O Cruzeiro vai ter que entubar o prejuízo, ajeitar com o empresário dele, até porque é interessante o empresário dele também entender que não dá para ser tão radical na pedida de um acordo. E, cara, é linha, vai embora mesmo. Everton, assim, o Cruzeiro já sabe que o prejuízo já tá aí. Já tem o prejuízo desses 2 anos praticamente de Wallace com a camisa do Cruzeiro e vai ter o prejuízo na sequência em razão aí de como vai ser feito esse acordo. O Cruzeiro vai ter que assumir uma dívida mesmo com um jogador, se ele for negociado com outro clube, antecipar essa rescisão ou ser emprestado até finalizar o contrato, o Cruzeiro vai ter um prejuízo sim, porque a grande questão do Wallace, que estava escanteado no começo do ano, estava ali até para ser negociado, mas não foi negociado porque tem um alto salário, é justamente isso. Ele ganha muito e produz pouco. Qual clube vai querer pagar para um jogador que tem um alto salário e não entrega em campo? O Grêmio, por exemplo, tinha interesse no Wallace, e até acho que o Wallace no Grêmio vai jogar bola. É aquele negócio da você voltar para casa. Vou usar o exemplo do Lucas Silva, que não estava bem no Grêmio e chegou no Cruzeiro, estava à vontade. Impressionante como o Cruzeiro faz bem ao Lucas Silva. E eu acho que o Grêmio vai fazer bem ao Wallace, mas o Grêmio não vai querer pagar um salário tão alto assim. Não, inclusive com o Cruzeiro pagando a metade, o Grêmio já disse não. Você acabou de Porque é muito alto, mesmo o Cruzeiro pagando a metade. É muito alto. Sabe? Impressionante. E assim, Everton, para resumir o Wallace no Cruzeiro, não tive a oportunidade de falar em outros programas, é uma decepção gigantesca que eu tenho, tá? Quando o Wallace chegou ao Cruzeiro, eu falei, que contratação. Que eu tinha o recorte dele de Grêmio, quando foi negociado, chegando até a seleção brasileira, no futebol italiano muito bem também, sendo o grande ladrão de bola, essa manchete. Mas assim, mas eu acompanhava alguns jogos do Wallace lá na Udinese. E bem, o Elton, bem. Tá bom. Um jogador que vai chegar no Brasil, não que ele seria o grande jogador, mas você esperava o Wallace desse jeito no Cruzeiro? Não. Com 1 ano e meio, 2 anos, e não joga nada? Sabe o que me incomoda? Nada? Tudo bem, o cartaz pode ser exagerado, mas... Não, mas não é exagerado. A gente tinha realidade. A gente tinha um cartaz do Wallace. Era realidade. Estatisticamente era verdadeiro. Sim, era verdade. E jogava bola, tecnicamente. Fontes da minha cabeça. Com qualidade saindo de uma saída de bola. Os números dele quando ele foi contratado? O maior ladrão de bola do futebol europeu. Cara, mas era. Negócio. Mas jogava muito, Elton. Assim, por isso que é uma decepção, número, uma frustração gigantesca. Veio 25, vai ser o ano do Wallace. Com o Fernando Diniz, não foi. Não foi. Não quis, nunca teve bem fisicamente, tecnicamente também não. Não aconteceu. O HG, você perguntou... Quando ele foi contratado, presta atenção. Nós temos aí, Gabriel, quando foi contratado, não, né? Ou temos os números dele só no Cruzeiro? Tem quando foi contratado. Falando de números, você pegar em termos de proporção. Ele desarmava 2 vezes por partida. No Cruzeiro ele não consegue desarmar uma por Parece jogo. outro jogador, gente. É outro atleta. Outro atleta. Tá até mais fininho na arte lá, né? Então, falando em fininho na arte, pode ter sido um lance de perspectiva da foto, mas eu tenho até curiosidade. Eu vou perguntar lá no Cruzeiro. Quando o clube contrata e tem todos os dados, inclusive dele, os dados físicos dele do clube anterior. Eu tô curioso para saber como é que era. Eu estou curioso para saber. Nos testes, qual era o desempenho dele nos testes, quando ainda estava na Udinese e depois que veio para o Cruzeiro. Ué, o que me assusta, eu estou falando de verdade, olha esses números. Bons. Ele tinha 310 desarmes, 225 interceptações. Titular quase todos os jogos. Quase todos os jogos titular. Mas dá 1,90 por
por jogo. Pô, número bicho, é de coisa desarmes. pra cacete. Assim, É que claro que você tem que analisar também aqui que nós estamos falando tem a proporção do são período vários contratual. contextos. Mas... Não, mas pela média ali, ele não vai completar nunca. Ele não completaria nunca 163 jogos no Everton, Cruzeiro. não é qualquer jogador que é titular da Udinese, que é um time médio da Itália. A média de desarme é quase a Quase todos mesma, os tá, jogos. gente? Não é qualquer jogador que é titular. É quase a na mesma. Udinese. Uma dá 1.9 e a outra dá 1.2. Não tem como ser quase a mesma. Eu fiz a conta aqui agora. Mas você fez errado. 36 por 46 não tem como dar 1.2. 1.2. Não tem como. Você dividiu 36 por 46, dá menos de 1. 46 por 36. Não, é o contrário. 36 por Não é meu 46. forte, não é meu forte. 36 por 46 dá menos de 1. E a outra... 0.78, Mas assim, o outro era 1.9. É muita coisa. E tecnicamente, quase 3 vezes mais. tem coisas que não aparecem nos números do Wallace na Itália. Mas assim, tecnicamente, volante de cabeça erguida, alto, isso é elegante pra jogar. Espadaúdo, né? Elegante pra jogar. Pô, E aí o grande problema é que é o seguinte, o que me incomoda nessa história? Além dos números, porque não dá para você olhar só para os números, a gente sempre fala disso, né, Valuzeiro? Você pode usar os números para embasar um comentário seu, uma análise sua, mas os números não dizem tudo. Você lembra daquele meme que rodou aí do Bruno Formiga, né? Que o cara falou com ele, você precisa parar de olhar a estatística e ver o jogo e tal. Que, aliás, eu acho o Bruno Formiga um ótimo profissional, um fenômeno. Trabalhou com ele na TNT? Trabalhei. Ô, Lu? Trabalhei. Achei ele um fenômeno. E outra coisa, eu acho ele engraçado. Ele é um cara que tem boas tiradas. ele pensa muito rápido. Eu adoro ele, cara. Ele pensa Eu queria ser muito amigo rápido. dele, mas será que ele topa? Coração gigante, tá? Fala com ele, chama ele aí no Coração WhatsApp. gigante. Olha aqui, presta atenção. Coração gigante. Agora, Eu o like grande that. problema, ô Valuzeiro, que a gente olha pra tudo isso aqui, aí você fala assim, mas no campo? Mas qual campo? Nem jogou praticamente? Tem que falar. Pode falar do jogo, não, contra o Bragantino? Ué, você quer pautar o programa? Deixa eu ou falar não uma vai? coisa assim, então, rapidinho, se não quiser. Do Wallace, o que eu tenho pra dizer é que deveria ter sido um olha, problema resolvido há algum tempo. Pronto, Thiago, já falei do Wallace. Não, que eu quero falar. então, cara, eu lamento que o Wallace não tenha conseguido entregar no Cruzeiro o que ele entregou na Udinese. Porque a gente vê a diferença, a gente vê que o cara era bom de bola quando estava lá, quando estava no Grêmio. Era um cara pra mim diferenciado, chegou à seleção brasileira, potencial absurdo. Quando o Cruzeiro contratou o Wallace, eu tinha uma expectativa enorme de que seria um jogador que faria completamente a diferença no meio campo. Não foi. Em momento algum, ele foi esse cara. Posso Pelo fazer uma contrário. pergunta? Pode. Não, por valor, sem querer insistir no tema. Tá, pode fazer. Você acha que ele mandou mais mensagens no grupo ou desarmou mais? Você desarmou o valor. Essa pergunta. Não, mais mensagens. Mais mensagens. Mais mensagens. Que desarme a gente tá vendo aí. Isto posto. Agora sim, podemos falar do jogo? Então vamos lá falar. Obrigado. Vamos falar do jogo. Vamos? Falando do jogo, é o seguinte. Beleza, essa tela de volta. Deu um alívio, né, Valor? Ó, que beleza, Deu um essa alívio. tela. Se Nossa. nós olharmos, Clima se ficou nós leve. olharmos para o Red Bull Bragantino, no confronto contra o Flamengo, estou pegando contra o Flamengo, foi a grande vitória na temporada do Red Bull Bragantino. Você acha que aquilo ali foi algo sui generis ou o Red Bull Bragantino de fato está jogando bola para tanto? Não, é um time muito competitivo. Claro que não dá para você normalizar a forma como ele bateu o Flamengo. Aquela não é a realidade do Red Bull Bragantino, digamos em termos de resultado, tá? Ele construiu, foi melhor que o Flamengo, mas em termos de resultado é a realidade, mas em termos de qualidade da equipe, não significa para mim a qualidade dessa equipe do Red Bull Bragantino, que tem a sua qualidade, é organizada sim pelo técnico Wagner Mancini, a gente tem que lembrar, venceu o Flamengo, venceu o Mirassol, tem 14 pontos, no momento, num recorte dentro do Campeonato Brasileiro, faz um campeonato melhor do que o Cruzeiro e, costumeiramente, nos últimos anos, com o trabalho do Seabra, desde a época do Caixinha, acho que é quase um senso comum aqui de todos nós, que mesmo sem ter grandes nomes, é um time competitivo. Não é um time que a gente sempre teve um momento que passou algum risco de rebaixamento, mas é um time que a gente sabe que vai ser carne de pescoço para qualquer adversário. É só a gente observar o que aconteceu no jogo contra o Flamengo, por exemplo. Então, vai ser um adversário difícil. Até o Cruzeiro é levemente favorito, mais pelo fator casa e pelo fator do que fez no último jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Ponto. Para aí, para mim, é um leve favoritismo do Cruzeiro. Mas esse é um time que vai vir com o Capixaba, que foi descansado, o Isidro Pita. Aliás, se determinados atacantes conseguissem ser tão úteis quanto o Isidro Pita consegue ser, já foi no Cuiabá e é hoje no Red Bull Bragantino, seria incrível pro Cruzeiro, né? Mas não é a realidade.
Tem o Mosqueira, um jogador de muita velocidade, que arrasta a defesa ali pelo lado do campo. Enfim, então vai ser um time que, o Gabriel, que era do Corinthians, o meio-campista, vai ser um time que vai vir, HG, sempre em jogos difíceis. O Cruzeiro não vai vencer só com o fator Mineirão, só com o torcedor, que deve ter um público aí entre 35 e 40 mil presentes no domingo. O Cruzeiro vai precisar de repetir aquele desempenho de competitividade e de futebol. De dedicação que vimos contra o Barcelona. Ô Elton, assim, meio Ou nenhum deles. Não, a gente quer que o Cruzeiro seja uma mistura dos dois, né? Porque contra o Vitória, foi um amasso aquele primeiro tempo contra o Vitória, questão de intensidade, questão de confiança, questão de entrega ali dos jogadores naquele primeiro tempo contra o Vitória. Não à toa fez 3-0 e poderia ter sido muito mais. Já no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, uma entrega tática muito grande, uma questão de concentração que o jogo pedia. Foi um Cruzeiro muito atento, né? Algo que a gente estava cobrando do Cruzeiro em outras partidas. Cruzeiro contra o São Paulo, por exemplo, até dominava a partida, até tomar o primeiro gol, e aí desliga completamente, fica um time desatento. E contra o Barcelona de Guayaquil tinha uma questão tática envolvida ali, que fez o Cruzeiro ficar concentrado. Então, eu quero, ou espero, uma mistura de um Cruzeiro intenso, técnico e confiante como foi contra o Vitória, e um Cruzeiro atento, concentrado como foi contra o Barcelona de Guayaquil. Mas o Cruzeiro contra o São Paulo, ele não existe mais? Você acha que ainda está ali e os jogadores precisam dar respostas rodada após rodadas para pegar e acabar com aquele Cruzeiro desatento, fronha, como o Everton chama? Isso. Porque ele ainda está aí. O Cruzeiro ainda está numa situação de risco dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos ter um exemplo. Se o Cruzeiro tomar um gol, aí vamos ver como o Cruzeiro vai reagir quando toma o gol, porque antes o Cruzeiro tomava um gol, na época do Tite, era um Deus nos acuda. A desorganização na sequência do Cruzeiro, quando tomava um gol, era impressionante. Isso voltou a acontecer contra o São Paulo, né? O Cruzeiro perde o jogo em 15 minutos. Então, aí a pergunta... Então, por isso que eu tô fazendo essa pergunta, sabe? Mas de que tipo de Cruzeiro que a gente vai ver? Agora a gente não sabe. Porque tem 3 Cruzeiros. Então, a gente não sabe, porque pro Cruzeiro chegar nessa situação, também não foi 1, 2, 3 jogos, foi uma sequência. Então, para ele sair dessa situação tem que e construir um Cruzeiro mais confiante, não adianta fazer uma partida feita Barcelona de Guayaquil aqui decidir. Senão você vai ficar no eterno e já sobe e desce o morro. É isso aí. Então, tem que ter sequência de bons jogos. Depois do jogo contra o Vitória, eu não vou cair nessa mais. Nem eu. Eu espero ter aprendido. Eu tenho expectativa. Vale para os dois daqui, tá? Mas já que o assunto é Cruzeiro, então valendo para o Cruzeiro. Eu não vou mais achar que fez um grande jogo contra o Vitória, então agora tá... Não. Agora tá pronto. É uma sequência que chave, vai, de fato... eu não acredito. Que passa por questão física. Demais. Sim, é porque é o seguinte, esse jogo no meio de semana, ele nos saiu mostrou... desgastado. Esse jogo no meio de semana nos mostrou algumas coisas importantes. Primeiro, tem uma coisa que é infalível no futebol, você pode conversar com qualquer treinador. Vitória traz uma confiança absurda. Mas não foi uma simples vitória. Vitória pela Libertadores jogando na casa dos caras, que vinham de 7 jogos sem derrota. Aí você ganha lá. Ganha sendo um time extremamente competitivo. Isso é outra coisa que a gente não estava vendo. Não estava vendo. Mas, ao ponto de analisarmos a questão física, que já fizemos aqui em outras oportunidades, que era um problema claro no Cruzeiro, e isso a gente precisa ficar atento. É um problema ainda. Pois é, porque é o seguinte... E vai ter mudança por até isso. Que ponto esse aspecto físico, ter arrebentado os jogadores uma preparação mal feita, pode ter relação com o jogo contra o Red Bull Bragantino, que inclusive jogou contra o time reserva ou misto. Quase todo alternativa. Quase todo reserva. O Cruzeiro jogou com a base titular. Não, mas nessa aí até o Cruzeiro ganha um dia a mais. Né? Para recuperar. Então, assim, só essa questão da chave que muita gente fala, aí é o parâmetro de cada um. Para uma chave mudar para cima ou para baixo, eu preciso de uma sequência de 4 ou 5 jogos. E tem uma sequência boa, né, Valor? E a sequência é boa, né, Valor? Você tem Red Bull Bragantino, Grêmio e o Remo fora de casa. Não, eu tô colocando até a Universidade Católica. Eu tô colocando até a Católica. Porque o Cruzeiro fazer essa sequência de 3 jogos em casa, que é Bragantino, Católica e Grêmio, cara, o Cruzeiro conseguir ganhar os 3. O Cruzeiro pode sair do Z4 e, ganhando da Católica, ficar numa posição... Eu não acho que eu acho que ele ficaria numa posição muito boa... Não, encaminhada é exagero seu. Numa posição muito boa para se classificar. Ele tá rindo aqui, por isso eu acabei rindo. Mas não acho que encaminha a classificação com 6 pontos, não. Mas ele ficaria numa condição muito boa. Eu, inclusive, HG, não é informação, eu tenho, assim... Qual estado que vai estar um Gerson, por exemplo? Eu não acho que ele sai... Ele não fez uma boa partida, tá? Falei que ele foi um jogador sumídolo. Aquele tipo de jogo terça-feira,
Eu não espero que o Gerson seja, eu espero que ele jogue um grande futebol no Cruzeiro. Que ele seja protagonista. Mas é que quando falo protagonista, ele ser o único. Não, eu espero que ele seja um dos protagonistas. Isso, que a gente, junto com o Matheus Pereira e Caio Jorge. Porque hoje ele não é um dos protagonistas. E mais do que isso. Eu tenho te falado, vai anotando. Enquanto joga esse rapaz. O jogo com aquela característica, Lu, pro Gerson normal, é o jogo que ele põe aqui, ó. Aqui. No bolso. Não, mas assume. Cara, ele passou sumido no jogo. E a questão física muito séria. Sai aos 18 com câimbra nas duas pernas. Sentiu muito. Eu não sei se ele vai. Se o Romero jogar. Vai ter condição. Se o Romero jogar, o Gerson, não é informação, mas é um achismo. É Romero e Lucas Silva. O Gerson vai dar uma segurada nele. Até pelo que o Lucas Silva apresentou. E pelas palavras do Arthur Jorge também na entrevista coletiva. Assim, ele estava interpretando as palavras do Arthur Jorge. Com o retorno do Romero e que o Lucas Silva jogou, acredito que pra domingo ele dá uma segurada no Gerson. Mas, Lu, a questão também pra mim é física, velho. Além de ser questão técnica, que hoje o Gerson, ele não é o melhor volante do Cruzeiro hoje na função dele, é o Lucas Silva. Pelo que tá jogando. Nós estamos falando sobre quem está melhor. O Lucas Silva está melhor que o Gerson. Se tivesse que escolher um dos dois, sem dúvida alguma, seria o Lucas Silva hoje. Então, assim, em função da questão técnica, da questão física... Você já tá querendo o Gerson no banco? Nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, sim. Eu iria de Lucas... Se o Romero voltasse, o Gerson tem que dar uma segurada. Lembrando que, pra mim, ele vai estourar. O Arthur Jorge deixou claro que queria... Que o Romero, pra mim, no que ele fala na coletiva, não sei se os amigos têm essa impressão, que o Romero seria titular contra o Barcelona de Guayaquil. Ele falou isso, que o que acaba atrapalhando é o fato de sentir no trabalho, no treino que o Cruzeiro faz depois da partida contra o São Paulo. Então, e só com relação às outras mexidas, tô vendo em meio à torcida do Cruzeiro, eu usaria o Cauã Moraes na lateral direita e deixaria o Fagner para Libertadores. Muita gente voltaria com o Vidalba, outros não. Eu tô na opinião que as mexidas deram respostas? Deram. Eu faria a manutenção das mexidas. Permaneceria com o Lucas Silva, com o Jonathan Jesus e com o Fagner. O encaixe num momento como esse é importante. E se deram tem algum sinal... Não, deram respostas. Se tem algum sinal... Eu também não acho que seja uma má ideia. Não. Quando o Lucas Silva faz assim, ó. Não, e olha só. Faz assim, olha só. O mundo para. O nosso debate... Como é que é? Quando ele faz assim, ó. Calma. Quem? O Lucas Silva. Aqui, o nosso debate é que na terça-feira, no dia do jogo, é que a gente imaginava que poderiam acontecer mudanças. Essas mudanças poderiam acontecer pelos dois sentidos, pela parte física e também pela parte técnica. E quando a gente vê esses três nomes que o Valu citou, né, o Fagner, o Jonathan Jesus e o Lucas Silva, eles mostraram que melhoraram o time fisicamente e tecnicamente. Nas duas linhas, nas duas vias, você teve o alcance daquele objetivo que você buscou. O Fagner, ele deu uma segurança, deu uma tranquilidade maior na lateral direita. O Jonathan Jesus não compromete. Cara, o Jonathan Jesus é um cara que ele é o zagueiro que não compromete. Eu sou suspeito. Eu acho mais que não compromete. No jogo de terça ele jogou muito. Não, jogou bem. E não compromete. Cara, não comprometer é algo muito importante dentro do futebol. E o Lucas Silva, a gente já falou várias vezes sobre a importância que ele tem vestindo a camisa do Cruzeiro. É um cara que se sente bem jogando pelo Cruzeiro e tem uma identificação muito grande. E rende dentro de campo. Então eu acho que nos dois sentidos, tanto técnico quanto na questão física, eu acho que o Cruzeiro está encontrando os seus nomes ali junto com o Arthur Jorge. Pois é, você está falando do Gerson sentar só para dar uma recuperada, né? Ô Everton. Aprimoramento físico, né? Mas em condições normais, esse é o seu titular absoluto, né? Sim, mas até porque isso serve pra gente, pra torcida também. Com esse calendário de jogo meio de semana e fim de semana, se não rodar esses jogadores, vai ficar impossível. Eles não vão aguentar. É questão física mesmo. Então, o Gerson pode ficar no banco nesse jogo, nada impede que num outro jogo seja o Christian, que tá numa sequência absurda também, tá muito bem fisicamente. Contra a Católica? Não, assim, vai jogo a jogo. É um processo jogo a jogo, não tem jeito. Porque, assim, tá muito pesado, Everton. Aí já planejava isso lá atrás, em janeiro, quando começou o ano, um ano bem atípico, que jogador ia estourar. Mas tá pesado por causa do erro, né? Tá pesado por causa do erro. Também. O erro do Cruzeiro aumentou. O erro do Tite. Ficou mais pesado. A gente vê outros times do Corinthians sofrendo com isso também. Não, mas tem uma questão. Eu até falei isso aqui ontem, como você não estava aqui. Essa carga de jogos mais pesados começou antes. Sim, é isso que eu tô falando. Porque por mais que você não dá, Everton. Coloque os jogos de quarta e domingo, que são habituais,
os jogos mais importantes, mais cascudos, mais difíceis, que exigem mais, começaram muito antes, cara. E eu ainda acho que isso tem relação também. O erro do Massiridian ficou claro, teve gente do clube que me falou que realmente é uma preparação física equivocada. As escolhas do Tite também, tem jogo que tinha que ser time reserva e não foi. Agora, ficar no cargo, a carga de jogos que exigem mais do time também começou antes. Também tem relação. Gente, o Cruzeiro faz o clássico contra o Atlético. Dia 25. No sintético. Beleza? Vai jogar a estreia do Brasileiro no sintético de novo, contra o Botafogo. Com um trabalho ruim já acontecendo, é trabalho ruim mesmo, tá? Quem quiser mandar o corte pra alguém, pode mandar. O trabalho ruim, péssimo, do Fábio Massiridian. E na sequência, e o Tite meio com... ali no calor da partida, depois do Cruzeiro tomar 4-0 pro Botafogo, o Cruzeiro nem tinha feito ainda a sua recuperação física. Ele já crava na coletiva que, no domingo, contra o Betim, será time titular. Olha o estado do gramado contra o Betim, gente. Chovendo pra cacete, né? Ali estourou muita gente. Você soma o calendário, que já é o calendário para todo mundo, mais as situações que o Lu falou, do time começar a rodar de uma forma titular antes do período, e mais uma má preparação física feita. Esse jogo do Betim é inadmissível para mim. Você tem um resultado de tudo isso aí. O jogo, tudo bem que tinha um cargo ali, uma pressão muito grande. Se ele perdesse aquele jogo, Coritiba, ia cair naquele jogo contra o Betim, mas ali é inadmissível. E o time pela contra o sequência que o Valor destacou, e vinha brasileiro. Aquele jogo do Betim não tinha como. O jogo contra o Pouso Alegre, segundo jogo em casa, não tinha que ser time titular. Pelo amor de Deus. O jogo contra o América, naquele clássico 2-0 para o Cruzeiro. Ali era um time alternativo e não um time titular por completo. Assim, alguns erros específicos que acabam pesando agora. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, então é isso, né? Isso aí foi mais o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!